Exortações para a Noiva de Cristo, escrito e narrado por Raimundo Fernandes. Para aqueles que são chamados e atendem a Ele e se entregam ao Senhor em verdade e em espírito, sem medir as consequências. Capítulo 1. Como nós cristãos devemos nos portar diante das dificuldades. Em novembro de 2002, tive a direção do Senhor para ir orar em um determinado momento da noite. E enquanto orava e interpretava as línguas que orava, recebi um recado do Senhor e gostaria de compartilhar parte desse recado com vocês. Ele falou: entenda que a vida de um homem não lhe pertence mais quando ele se entrega a Jesus Cristo. As coisas que ele aprendeu antes já não importam mais, porque existe uma nova vida nele. Isso é para que vocês entendam que as tristezas e aflições que vierem depois não estão de forma alguma fora do controle de Deus, e que Ele está observando tudo atentamente para saber até onde pode confiar em cada um. Que isso sirva de exemplo para os homens e para toda a humanidade. Que quando eu elevar um servo a uma altura diferente do que a maioria dos homens se encontram, e exaltá-lo para um lugar de honra e glória diante de mim, para que vocês saibam que eu nunca o abandonei, nem o deixei. Ele estava aflito e afligido, precisando de mim, e eu estava lá consolando em muitos momentos que ele nem percebeu. Mas saibam que eu irei exaltá-lo de uma forma para que não haja dúvida para ninguém no mundo que eu estou com ele. Nesse dia, tempo depois de um dia de sofrimento, vocês verão o que eu sou capaz de fazer por um homem que é fiel a mim e saberão que existe um Deus e Senhor que pode guiar um homem no caminho da retidão, onde ele pode alcançar um lugar de descanso em mim, e que isso sirva de exemplo para todos os homens, que isso sirva de exemplo para toda a humanidade, pois é assim que eu faço com aqueles que creem em mim, em espírito e em verdade, e assim me servem, sem pensar em ninguém, nem em si mesmo. Toda honra e glória ao Deus eterno e todo-poderoso, para todos sempre. Amém. Sei que temos muitas lições para tirar desse recado. Obtive muitas respostas para coisas que estão acontecendo na minha vida com esse recado de Deus, e tenho certeza que cada um de vocês receberão de acordo com o que seus espíritos estão buscando. Por isso não farei mais comentários. Fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. O quanto o amor ao dinheiro tem nos afastado do reino de Deus. Tive uma primeira visão sobre esse assunto e depois uma segunda, onde, em uma madrugada, fui conduzido novamente em espírito, quando o Senhor me mostrou algo mais sobre isso. Gostaria de começar com 2 textos bíblicos. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 13. A primeira visão foi assim. Na visão que eu tive, na madrugada, estava em uma sala relativamente pequena, e dentro desta sala haviam 2 máquinas enormes, logo à minha frente. Uma do meu lado esquerdo e outra do meu lado direito. Em espírito eu sabia que se tratavam de 2 máquinas copiadoras. As máquinas eram tão grandes que ocupavam praticamente toda a sala. Em determinado momento, se levantavam de cada máquina uma folha, que tinha mais ou menos o tamanho A4. Na folha da direita estavam impressas notas de R$100 e na da esquerda eram notas verdes, que provavelmente seriam de $1. Nesse instante, ouvi a voz do Senhor que me disse:
Sample complete. Ready to continue?